Olá, espero que você esteja bem. Então, vamos dar continuidade ao nosso curso da disciplina Ciências Naturais, Contexto e Estratégias de Ensino e Aprendizagem. Agora, nós vamos trabalhar a unidade 2, que é intitulada Educação, Meio Ambiente e Sustentabilidade, dentro do módulo Meio Ambiente e Sustentabilidade. Aqui nós vamos trabalhar alguns conceitos também que fazem parte de conceitos técnicos relacionados ao ensino de ciências, mas, sobretudo, a ideia é discutir um pouco sobre ambiente. Discutir com o aluno que ambiente é tudo aquilo que o cerca, muitas vezes trabalhando na educação infantil, nas séries iniciais. O estudante tem a concepção de meio ambiente, que é aquilo que está distante dele, que é só ambientes naturais e não os ambientes transformados, ou em reservas ambientais, florestas, né? Então, muitas vezes, o estudante acha que isso não faz parte da realidade dele, mas, na verdade, ele está enfrentando e lidando com essa realidade todos os dias. E a ideia desse módulo é justamente pensar esses conceitos para que eu possa trabalhar na disciplina de ciências como entender, no primeiro momento, os desequilíbrios ecológicos, o que levam a esses desequilíbrios, como que a gente entende todo esse processo, para depois utilizar esses conceitos de ecologia que já estudamos na aula passada, para entender o meio ambiente e como que esse meio ambiente pode ser sustentável, ou seja, como eu posso ter desenvolvimento científico e tecnológico, mantendo a natureza também aliada com esse desenvolvimento. Então, nessa aula, nós vamos dividir em dois blocos. Um falando sobre esses desequilíbrios e outro falando sobre a sustentabilidade. Um dos primeiros conceitos que vamos trabalhar nessa disciplina são os conceitos de recursos renováveis e recursos não renováveis. Os recursos renováveis, eles são aqueles que são repostos pela natureza, ou seja, a gente tem a capacidade deles se renovar, a gente usa e explora e com o tempo eles vão se renovando. Por exemplo, a luz solar, a água, a agricultura. Então, plantamos, colhemos, depois podemos plantar novamente. Então, ele consegue se recompor dentro de um período de tempo. Os recursos não renováveis, a gente não consegue ter uma reposição rápida ou uma generalização muito rápida, porque esse processo é lento, o processo de formação desses recursos é muito lento. Então, se a gente explorar ele de forma exploratória, depredatória, muito rápido, esses recursos eles vão se esgotar, como, por exemplo, o petróleo. Outros recursos aqui, relacionando com o que a gente tinha falado anteriormente, são os recursos biológicos, recursos hídricos e os recursos energéticos. No que convém aos biológicos, nós temos os vegetais, os animais, que eles podem ser utilizados enquanto recurso, como alimento, por exemplo, como vestimenta ou a própria construção. Então, são recursos da área dos biológicos. Outros recursos são os hídricos, a água disponível dentro dos corpos hídricos, lagos, lagoas, rios, mares, que pode ser utilizado no consumo, na irrigação, no lazer, entre outras funções. E os recursos energéticos, são as fontes de energia. Então, alguns exemplos aqui: sol, vento, água, são alguns exemplos desses recursos. Então, é importante trabalharmos primeiro o conceito desses recursos, porque eles serão recorrentes na nossa reflexão.
Agora vamos falar um pouco sobre os desequilíbrios ecológicos que ocorrem. Bom, esses desequilíbrios eles estão relacionados com aqueles conceitos que estudamos anteriormente. Você lembra do conceito de indivíduo, população, comunidade, ecossistema, né? Esses conceitos estão atrelados com desequilíbrios ecológicos porque esses sujeitos, esses indivíduos, essa população, ela precisa de um ambiente para viver. A gente chama de moradia das comunidades, né? Então, esses ambientes que a gente chama de habitat, ou também habitat, no momento em que esses sujeitos, esses indivíduos, essas comunidades estão dentro dessa delimitação geográfica, em harmonia, então está tudo bem. O problema é quando você perde espaço geográfico e onde que essas comunidades vão habitar. Então, primeiro ponto, a gente tem a perda da biodiversidade, a redução desses representantes, inclusive até extinção de espécies por conta de desequilíbrios no habitat desses animais ou desses vegetais. A gente não tem só aquela interação intra ou interespecífica, mas caso eles não tenham um ambiente onde eles possam coexistir e conviver, então a gente tem uma perda muito grande desses grupos. Pensando nesses ambientes que estão relacionados com a destruição do habitat, a gente vai ter perda tanto da fauna quanto da flora. Muitas vezes a gente dá ênfase muito aos animais, que é a fauna, e esquece dos representantes vegetais. Então, a partir do momento que eu estou ocupando essas áreas, que eu estou desmatando, que eu estou fazendo desflorestamento, eu estou perdendo grande parte da biodiversidade vegetal, inclusive ainda que não foram nem identificadas. Então, eu perco grande parte daquilo que a gente chama dos produtores de energia, que mantém a biodiversidade. Você lembra da aula passada que a gente falou dos produtores, consumidor primário, consumidor secundário? Se eu tenho a perda desses produtores, como que os consumidores primários vão resolver a aquisição de energia, por exemplo? Eles vão ficar em déficit de energia. Então percebam que quando eu agrido o meio ambiente, quando eu destruo um meio ambiente, eu geralmente destruo uma cadeia de eventos juntos, porque isso está tudo interligado, como nós vimos naquela imagem da teia alimentar, que cada grupo está relacionado um com o outro, para manter a vida em equilíbrio. E quando eu faço a destruição de um habitat, por exemplo, eu deixo isso tudo em desarmonia e tudo em desequilíbrio. Bom, alguns dos motivos de desflorestamento. A gente pode citar aqui a pecuária, a agricultura, as madeireiras, né, que vão destruir aquele ambiente para fazer plantio, ou que vão colocar a criação de gado, ou que vão só tirar a madeira para venda mesmo. É claro que essas atividades, elas precisam existir, né? Porque isso faz parte da nossa economia e faz parte da atividade humana. A questão é a destruição e o desmatamento de áreas que não estavam previstas a acontecer. Porque tudo tem uma legislação, tudo tem uma organização, e quando você faz isso de forma descontrolada, você acaba criando desequilíbrios ecológicos. Então, por exemplo, desmatamento nas margens do rio vai causar o assoreamento das margens, ou seja, todo aquele barranco que deveria ficar ali em suspensão para preservar o leito do rio é onde a água corre, vai entrar dentro do rio e eu vou perder essa biodiversidade que está dentro
daquele ambiente. Então, a gente precisa ter essa preocupação quando a ocupação humana vem e desmata e ocupa áreas que anteriormente não eram ocupadas, sem planejamento. Algumas consequências aqui da pecuária, da agricultura, do assoreamento. Então, na pecuária, a gente tem a questão da contaminação dos solos, a compactação das nascentes. Se eu tenho criação de gado perto de nascente e o gado vai pisoteando essas nascentes, elas acabam por deixar de existir. A agricultura, eu tenho contaminação por agrotóxico. Isso pode contaminar as águas subterrâneas, onde algumas pessoas chamam de lençol freático, né? São as águas subterrâneas, pode ocorrer contaminação. O assoreamento, a gente tem grande quantidade de sedimento que vai entrar para o leito do rio. Sedimento, pensando nesse conceito de sedimento, além de ter grande quantidade de terra por si só, que é a característica de um sedimento, a gente tem matéria orgânica em excesso. O fato de ter muita matéria orgânica nesses ambientes de lagos e rios faz com que eu tenha um processo que diminui a oxigenação desses ambientes. E a gente sabe que os representantes desses ambientes, os sujeitos, os indivíduos, a população, precisam de oxigênio para sobreviver. Sobre as matas ciliares que precisam estar nas margens dos rios para manter todo aquele sedimento, para manter toda a organização desse ambiente em equilíbrio. Com a retirada dessas matas ciliares, a gente tem perda desse sedimento que vai para o fundo do rio, que a gente chama de sedimento. Esse sedimento, ele tem lixo, tem terra, tem nutrientes em excesso, e nutrientes em excesso pode tirar a oxigenação das águas, e isso vai prejudicar toda a fauna que ali habita. Aqui um outro exemplo, que a gente tem desmatamento. Então, como consequência, nós temos a diminuição da biodiversidade. A gente pode se perguntar, onde que essas espécies vão viver? Então, sem abrigo, sem alimento, ou elas vão entrar em extinção, né? Ou elas vão migrar para a cidade. E aí, não é incomum, percebemos em notícias, jornais, perceber a invasão de espécies que ficam em florestas entrando nas cidades. Eu acho que isso pode ser um tema de debate na sua sala de aula, inclusive. Pensar essas espécies que deveriam estar em ambientes naturais, mas elas não têm mais esse habitat, não têm mais onde viver, então elas vão adentrando outros habitats. Outro exemplo que eu coloco para a gente refletir é a poluição de forma em geral, né? Que vai gerar aqui a degradação do solo, por exemplo, os lixões, onde o lixo é jogado em um ambiente que não trata esses resíduos, então a gente vai ter degradação e poluição do solo. No geral, o lixo é um problema, né? Muitas vezes eles também são destinados aí para os rios, lagos, mares. Aí está um exemplo da nossa fonte biográfica, um espécime de peixe comendo plástico. Todo esse processo de sedimento entrando nas águas com muitos nutrientes, a gente chama o processo de eutrofização. Grande quantidade de matéria orgânica adentrando esses ambientes de rios, lagos, mares. Aí você pode parar para pensar assim, mas, professor, grande quantidade de matéria orgânica não é bom? Porque tem nutrientes. Então, toda a fauna aquática pode se beneficiar. Não, porque desse processo de eutrofização, a gente tem um acúmulo de nutrientes
que é prejudicial para aquele ambiente aquático, pois esses nutrientes vão retirar o oxigênio da água. Sem oxigênio, a gente não tem produtores, a gente não consegue ter consumidores, a gente não tem um ciclo dos níveis tróficos funcionando corretamente. Então, essa é a preocupação do ambiente eutrofizado. Outro ponto importante é a introdução de espécies exóticas em lugares que anteriormente ela não existia. Isso vale para plantas e vale para animais. É comum as pessoas pegarem mudas de plantas e levarem para outras regiões. Levar para uma região que não é o habitat natural daquela planta. Isso pode ocorrer um desequilíbrio ecológico? Pode, porque ela pode se adaptar muito bem ao lugar, pode gostar daquele novo habitat, porque tem temperatura adequada, luminosidade adequada, pressão, água, enfim. Pode ganhar todo esse ambiente e fazer aquela disputa que a gente discutiu na aula anterior, que é a disputa interespecífica, né? A competição entre as espécies ali. E essa competição pode ser desfavorável, pode ser negativa para aquela espécie que é do local, que faz parte da localidade, porque a outra se adaptou muito bem. Então, pode ser que eu tenha perda de biodiversidade por introduzir espécies exóticas dentro de um determinado ambiente. Uma característica dessas espécies é que ela tem rápida adaptação e tem um problema: não tem predador natural. Então, ela vai ter uma alta competitividade com as outras espécies. É um exemplo esse da foto aqui. Esse é um caramujo chamado Achatina fulica, que foi introduzido no Brasil. A ideia era usar ele na alimentação, mas ele se adaptou tão bem, gostou do lugar que foi colocado, que ele se reproduziu demais e não tinha predador natural, rápida adaptação e alta competitividade. Em alguns lugares, os produtores soltaram essa espécie porque não davam conta mais de criar de tanto caramujo que tinha. Então ela se espalhou pelo Brasil todo. Vários lugares tiveram problema com essa espécie exótica aí. E teve alta competição com as espécies locais e algumas espécies locais desapareceram. Isso aqui é só um exemplo. Mas se você pesquisar, der uma olhada no nosso material de referência, você vai ver outros exemplos sobre espécies exóticas. Então, a utilização desenfreada de combustíveis fósseis vai ampliar a liberação do CO2, que é o dióxido de carbono. E esse gás, ele faz com que aumente o efeito estufa, ampliando assim o aquecimento global. Outro problema aqui citado é o buraco na camada de ozônio pela grande utilização de CFC em objetos que são aerosóis. Isso foi um problema grande na década de 90, em que a grande utilização desse gás CFC provocou um aumento na camada de ozônio, que eu estou usando só como exemplo. Mas um exemplo muito atual é sobre a liberação do dióxido de carbono, que amplia o efeito estufa. Mas é importante mencionar que o efeito estufa, ele é importante para a manutenção da vida no nosso planeta, porque mantém a Terra aquecida. Mas se eu liberar muito dióxido de carbono, é claro que eu vou ter outros efeitos além daquilo que realmente precisa. Essas mudanças, esses usos desenfreados de produtos que vão ser nocivos para o planeta, vai gerar mudanças climáticas. Então a gente tem aí grandes desafios, secas severas, grandes tempestades, aumento no nível dos oceanos. Então a gente tem aí tempo de calor exagerado, né? 40, 45 graus, que antes a gente não via com tanta frequência, ou períodos de seca muito extenso, períodos de seca que deveriam durar
um determinado período de tempo acaba prolongando para vários outros meses. E as tempestades. Então, esses são desafios que a humanidade vai ter que enfrentar por conta do uso desenfreado desses recursos que podem provocar essas mudanças climáticas. Algo que eu havia comentado, mas é importante frisar. Quando a gente fala em gases do efeito estufa, pode-se pensar assim: nossa, professor, então o efeito estufa é algo ruim? Não, na verdade, o efeito estufa é um processo natural. Ele precisa acontecer. A Terra precisa ficar aquecida, porque senão não tem vida nela. Ela precisa ter um aquecimento. Como que ocorre esse efeito estufa? Então, a Terra absorve parte desse calor da luz solar, e esse calor volta para a atmosfera aquecendo o planeta como um todo. Agora, o problema, quando a gente tem liberação que amplia esse efeito, é o aquecimento global que aumenta, cada ano aumenta mais. Então, a gente tem um efeito indesejado em relação ao aquecimento. Então, o efeito estufa é um processo natural, mas se a gente continuar emitindo gases, esse efeito vai ser ampliado, amplificado, aumentando assim o aquecimento do nosso planeta. Espécies que são sensíveis à temperatura, elas entram em extinção também. Bom, sobre ecologia e sustentabilidade, a gente precisa entender que cada ser vivo tem a sua função no ambiente. Então, tudo precisa estar em equilíbrio. O próprio ambiente acaba organizando esses fatores para manter o equilíbrio. O problema é quando a ação humana interfere nessa relação harmoniosa, muitas vezes desarmoniosa também, né, como a gente viu na aula passada, mas interfere de forma drástica, diminuindo espécies, aumentando outras, extinguindo algumas. Então a gente precisa prestar atenção nesses ambientes. A ecologia vai estudar a relação da interação dos organismos com o meio ambiente, como nós vimos lá na aula passada, certo? Então, quais efeitos antrópicos na natureza vão interferir nessa relação? A gente precisa pensar nessas atividades. Atividade humana interferindo na relação dos organismos com o meio ambiente. Aqueles conceitos que trabalhamos na aula passada, como população, comunidade, ecossistema, que de certa forma deveria ter uma harmonia, ou seja, todos eles têm uma função, mas quais são as atividades do homem que vão interferir nessa relação? É isso que precisamos pensar. Nesse sentido, não basta só pensar de uma ótica apenas. Vamos pensar só do ponto de vista econômico? Não dá, porque se a gente pensar só do ponto de vista econômico, a gente vai deixar o ambiental de lado. Ou se a gente pensar só no ambiental, a gente vai deixar o ponto de vista econômico de lado. Então precisa ter um equilíbrio na forma como a gente pensa na natureza e na forma como a gente explora a natureza. É claro, não dá para deixar a natureza ou o ambiente, a relação ambiental, de forma intocada. Não, porque a gente tem que pensar na perspectiva econômica, na perspectiva social e na perspectiva ambiental, achando um elo entre essas três esferas para um ambiente sustentável. Então, o primeiro ponto, eu preciso compreender como funciona o ecossistema, para poder pensar em atividades que vão aliar o ambiental, o econômico e o social. Então, a gente vai pensar essas esferas no modo em que seja sustentável, uma forma que seja possível a recuperação do ambiente. Se não dermos tempo do ambiente se recuperar, então a gente vai sofrer as consequências do abuso do uso econômico ou do uso social sem pensar no ambiental.
Então, para isso, eu trouxe alguns pontos para a gente pensar aqui. O princípio social. Qual é a qualidade de vida que eu quero? Né? Quais são as condições de vida? Como que eu posso pensar isso para a educação? Como isso impacta na saúde? E também como que isso vai impactar no lazer? Então, são questões de princípio social. Na questões de princípio ambiental, a gente vai pensar como os recursos naturais são utilizados. Utilizados por quem? Pela sociedade, pela comunidade. Essa comunidade aqui não é o conceito biológico que a gente estudou, é a comunidade social, empresarial. O princípio econômico, a produção, a distribuição, consumos, bens e serviços. A economia, ela deve pensar nessas questões ambientais. Caso contrário, vamos sofrer consequências. Dessa forma, eu retomo os dois principais pontos que a gente iniciou nessa aula. O primeiro ponto é pensar que esses desequilíbrios ecológicos estão aí visíveis e a gente sente o impacto disso, com altas temperaturas, ou estação de inverno muito longa, ou período de seca muito longo. A gente tem também registrado aqui altos índices de queimada, desmatamento de matas ciliares, ambientes que a gente chama de eutrofizados. Esses são os desequilíbrios ecológicos. A gente tem espécies sumindo, espécies exóticas sendo introduzidas em outros lugares. Quer dizer, como que isso tem acontecido e qual que é a ação do homem em relação a esses desequilíbrios? Esse foi o primeiro ponto que nós estudamos nessa aula. O segundo ponto tem a ver com ecologia e sustentabilidade. Pensar aqueles conceitos de organismo, população, de comunidade e ecossistema como um todo, fatores bióticos e fatores abióticos se relacionando entre si. Que dê tempo para os recursos naturais se recuperarem e pensarmos também naquelas três esferas: econômica, social e ambiental. Achar um ponto de interseção para que a gente possa praticar de fato o desenvolvimento sustentável. Então, eu encerro aqui. Essas são nossas referências. Sugiro fortemente a leitura da nossa referência obrigatória. Desejo um ótimo estudo e forte abraço.